Outro modelo também que surgiu logo após de Rutherford foi o modelo de Summerfield. Que ele dizia que para cada órbita circular, temos uma órbita elíptica. Foi aí que surgiu a ideia, gente, dos subníveis de energia, subnível S, subnível P, subnível D, subnível F, como você vai ver na sua apostila. Então, é importante que você lembre que para cada camada eletrônica existe um subnível. Então, por exemplo, na sexta camada tem o subnível S, P, D, F, G e H. Na segunda camada tem o subnível S e o P, certo? Na camada 2. Na camada 3 tem o S, o P e o D. Então, cada subnível tem... cada camada eletrônica tem um número fixo de subníveis de energia. E aí, nós temos a distribuição eletrônica dos elementos químicos através do desenvolvimento do diagrama de Linus Pauling, certo? Nós temos que, para fazer a distribuição eletrônica, Linus Pauling, ele propôs uma distribuição em ordem crescente de energia. Então, no diagrama que vocês podem acompanhar, aí tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Uma dica que vocês podem fazer: escrevam o diagrama de maneira normal, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, e assim sucessivamente. O número da camada coloca o número de subníveis. E faça as diagonais. Se você for perceber, essas diagonais sempre tem uma soma igual do número quântico principal com o número quântico secundário. O número quântico principal, lembre que é o número da camada. O número quântico secundário é o número do subnível. Por exemplo, o subnível S tem o número quântico 0, o P tem o número quântico secundário 1, o D, número quântico secundário 2, e o F, número quântico secundário 3. Então, se você soma o número quântico principal com o número quântico secundário nas diagonais, você vai perceber que todos têm a mesma soma. E aí, no caso, quando empata, você tem que lembrar que aquele nível que está mais externo ao núcleo é o mais energético. O que está mais interno é o menos energético. Certo? Além desse modelo, gente, temos um modelo atual, que é um modelo de Schrader, da matemática probabilística, em que as ideias foram centradas nos princípios de Heisenberg e de de Broglie, Louis de Broglie. Heisenberg propõe que é impossível determinar com máxima precisão o momento e a posição do elétron no átomo. É impossível. E Louis de Broglie propôs o princípio da dualidade partícula-onda, onde ele dizia que alguns experimentos só podem ser explicados se nós considerarmos o elétron como sendo onda eletromagnética e outros como sendo partículas, certo? Então, falei de modo geral dessa parte de atomística. Na apostila de vocês podem acompanhar de uma maneira bem mais explicativa, com exercícios também. E aí, a partir daí a gente fala um pouco sobre alguns princípios fundamentais para a classificação periódica. Primeiramente, o número atômico, lembre, você tem que lembrar de cara que o número atômico é como se fosse o DNA de um elemento químico. O número atômico indica o número de prótons que tem no núcleo, certo? Se eu digo que um determinado elemento tem um número atômico 92, eu já sei que é urânio. Tem um número atômico 6, eu já sei que é o carbono. Por quê? Porque é a marca registrada de cada um dos elementos. Não existem elementos que tenham o mesmo número de prótons no núcleo. Sempre vai ser o mesmo elemento. Eles podem diferenciar no número de nêutrons, certo? E aí, consequentemente, no número de massa. Então, o que é o número de massa de um elemento químico? É a soma de prótons e nêutrons, certo? E a notação geralmente que nós usamos é a notação, a gente coloca o símbolo do elemento, geralmente na parte superior a gente coloca o número de massa, na parte inferior o número de prótons, para a gente fazer uma representação. E aí, gente, outra coisa importante é lembrar que quando um átomo é eletricamente neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por isso que geralmente quando você vai fazer uma distribuição eletrônica, você pega o número atômico, porque você está considerando que o átomo está neutro. E se ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons for maior do que o número de elétrons, você tem um cátion, certo?
Quando a carga positiva é maior do que a negativa, você tem um cátion. Quando a carga negativa é maior do que a positiva, você tem um ânion. Então, quando tu tens um elemento no estado neutro perdendo elétrons, por isso que ele fica positivo, porque tem a mesma quantidade de prótons. Perdeu um elétron, então vai ficar positivo. Da mesma forma, ele está neutro, ganhou um elétron, então ele vai ficar negativo. Tá certo? E aí você tem o cátion positivo, o ânion negativo. E aí nós temos alguns conceitos de semelhanças atômicas como isótopos, isóbaros, isótonos e átomos isoeletrônicos. Isótopos têm o mesmo número de prótons, isótonos têm o mesmo número de nêutrons, isóbaros têm o mesmo número de massa e os isoeletrônicos são sistemas com o mesmo número de elétrons. Certo? E aí no caso, ó, em relação à classificação periódica, nós temos a classificação antiga e a classificação moderna. A classificação antiga é a do russo Mendeleev. Ele fez a organização levando em consideração uma ordem crescente de massa atômica. E ele teve até sucesso, porque através das ideias dele de organização da tabela periódica, ele conseguiu prever algumas posições que alguns elementos iriam ocupar sem eles nem mesmo ter sido descobertos. E aconteceu. Mas tinha um detalhe, levando em consideração a ordem crescente de massa atômica, alguns elementos caíam em famílias diferentes, em famílias com propriedades diferentes. Então, por isso que a atual, a de Moseley, ela leva em consideração a ordem crescente de número atômico. Então, gente, hoje a tabela periódica ela é dividida em hidrogênio. Lembre que o hidrogênio é um elemento que não tem família. Nós temos os metais, temos os ametais e os gases nobres. A notação antiga trazia ainda os semimetais, certo? Então nós teríamos hidrogênio, metais, semimetais, ametais, gases nobres. Mas a recomendação atual é que os semimetais eles sejam enquadrados nos não metais. Então nós temos de maneira geral hidrogênio, metais, não metais e gases nobres. Essa é uma divisão mais geral da tabela periódica. Uma divisão mais específica é dividi-la em grupo A e grupo B, onde o grupo A é chamado de elementos representativos e o grupo B é chamado de elementos de transição. Os elementos representativos, usando a notação norte-americana, nós chamamos de família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A até família 0 ou 8A. Pela notação da IUPAC, na verdade tem 18 colunas, então são 18 famílias. Família da coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, essa é a notação da IUPAC. Então, uma coisa que nós não podemos esquecer é que nas famílias, todos os elementos têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Tabela periódica, quando você for analisar, se você analisa na vertical, você tem famílias ou grupos. Se você analisa na horizontal, você tem períodos. Então, a tabela periódica é composta por 18 famílias, 18 grupos, são 18 colunas e 7 períodos. Outra coisa interessante que você pode perceber é que se um elemento está no 7º período da tabela periódica, ele tem 7 camadas com elétrons. Se ele está no 2º período da tabela periódica, ele tem 2 camadas com elétrons. Então, a tabela periódica está organizada de uma forma a, de fato, facilitar a sua vida. E lembre, tabela é para usar. Você não tem que decorar a tabela periódica, você tem que usar a tabela periódica, saber utilizar. Saber filtrar as informações que são necessárias e são importantes. Certo? Outra coisa é você entender que no grupo A, as famílias têm nomes específicos. Por exemplo, a coluna 1 ou família 1A é chamada de metais alcalinos. A 2A, metais alcalinos terrosos. A 3A já é família do boro. A 4A, família do carbono. A 5A, do nitrogênio. 6A do oxigênio e 7A dos halogênios. Vale lembrar que a família do oxigênio também é chamada de calcogênios. E 8A tem a família dos gases nobres. Então, gente, é importante, dentre as propriedades periódicas, você lembrar de todas, claro. Todas têm lá sua importância. Mas é bem melhor você se ater mais à questão do raio atômico e da energia de ionização. O raio atômico, como é que ele varia numa família, por exemplo? Se você analisar, o raio ele vai crescendo de cima para baixo com o aumento do número de camadas numa família, certo?
Isso porque a distância entre a camada de valência e o núcleo vai aumentando, consequentemente, o raio aumenta. Já num período, o que vai acontecer? No mesmo período, o raio cresce da direita para a esquerda. Porque, olha, se você analisar no mesmo período, a carga nuclear vai aumentando. Então, olha, se a carga nuclear aumenta, significa que a atração entre o núcleo e os elétrons de valência vai ser bem mais forte. E aí, consequentemente, o raio vai diminuir. Compare, por exemplo, o potássio, que está no quarto período da tabela periódica, com o bromo, que também está no quarto período da tabela periódica. Então, o bromo está lá na família 7A, o potássio está lá na 1A. O raio do bromo é menor do que o do potássio, porque o número atômico do potássio é 19, do bromo é 35. Então, como a carga nuclear do bromo é maior, a atração também é maior, o raio é menor. Por isso que cresce da direita para a esquerda. No caso da energia de ionização, você tem uma energia que tem que ser adicionada para remover um elétron do átomo neutro no estado gasoso. A forma como a energia de ionização vai crescer vai depender do raio. Veja bem, ora, se o raio é pequeno, significa que a distância entre o núcleo e a camada de valência é uma distância pequena. Então a atração vai ser bem forte. Então vai ser mais difícil de remover esse elétron. Então você pode concluir assim: quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Tá certo? Tem apenas algumas exceções que vale também a gente lembrar, porque o raio, na verdade, ele cresce num período da esquerda para a direita, do contrário no caso, a energia de ionização cresce do contrário do raio, da esquerda para a direita. Mas se você for analisar berílio, bório, magnésio, alumínio, nitrogênio e oxigênio, você vai perceber que é o contrário. Mas a explicação está na estabilidade dos orbitais. Por exemplo, se você comparar o berílio com o boro, remover um elétron do berílio é mais difícil do que remover do boro, porque para remover do berílio eu tenho que remover de um orbital preenchido. Para remover do boro eu vou remover de um orbital que só tem um elétron, certo? A mesma coisa ocorre com nitrogênio e oxigênio. No nitrogênio tem um elétron em cada orbital, ele está semi-preenchido, o subnível está semi-preenchido. No oxigênio tem um elétron, dois elétrons desemparelhados e um par lá nos orbitais P. Então é muito mais fácil você tirar elétrons de onde não está semi-preenchido do que de onde está semi-preenchido, certo? Então, gente, a gente conclui essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com mais conteúdos, dando prosseguimento. Depois vocês vão ter os links para entrar nos fóruns, para entrar em contato comigo ou com os professores tutores. E sejam bem-vindos à disciplina.